que ao longo destes anos foram sendo diminuídas as comparticipações em cada escalão, nos 4 escalões de comparticipação. E hoje elas são bastante mais baixas do que aquilo que eram há 5 ou 6 anos atrás. E por isso é por isso que concluímos que de 2004 a 2008, dados do Infarmed, os utentes pagaram mais em relação aos medicamentos 120 milhões de euros. Dito de outra forma, pagaram em 2008 120 milhões de euros a mais do que tinham pago em 2004 por efeito de todas estas medidas. A prescrição por denominação comum internacional é uma absoluta necessidade e já esteve de alguma forma na lei, já está de alguma forma na Lei 14/2000, que foi aprovada com base num projeto apresentado pelo PCP. Um projeto aprovado num tempo em que havia maioria relativa do PS e que o PS depois apoiou com certas condições, é verdade, no debate na especialidade. Nesta altura, o que é que o CDS e o PSD fizeram em relação à prescrição pelo princípio ativo? O CDS votou contra, como votou contra todas as iniciativas do PCP que propunham a instituição da prescrição pelo princípio ativo. Bem-vindo o CDS, acho que mudar de opinião é positivo. Podemos até dizer que, em matéria de prescrição pelo princípio ativo, o CDS é uma espécie de cristão novo da prescrição por DCI. Mas esta Lei 14/2000 foi alterada pelo governo PSD-CDS. E uma das coisas que foi revogada foi a existência de um prontuário nacional, de um formulário nacional de medicamento, para que, tal como acontece nos hospitais, em todo o lado se tenha que prescrever pelo princípio ativo. E isso é uma necessidade absoluta e não interfere em nada com a autonomia dos médicos na sua prescrição. E não nos venham dizer que o problema se deve pôr em relação à diferença entre os vários medicamentos genéricos ou de marca, porque o Governo e o PS não podem, quando estão a dizer que é preciso baixar as comparticipações onde há genéricos, dizer que os medicamentos são todos iguais. E depois, quando se trata de discutir a prescrição pelo princípio ativo, já os medicamentos genéricos não são iguais aos medicamentos de marca, como ainda hoje aqui vimos. É um fatinho à medida do debate, conforme for o debate, assim o PS veste o fatinho respectivo. É preciso também dizer, a proposta mantém também facultativa a questão da imposição da marca a seguir à prescrição pelo princípio ativo. E julgo que nós devíamos caminhar para abolir essa possibilidade. Porque se houver uma situação em que, por qualquer razão legítima clínica, o médico entender que deve ser mesmo determinado medicamento e não qualquer outro igual no mesmo princípio ativo, então explica-o ao doente e certamente o doente vai perceber isso e tomar a opção correta. Se não impusermos a prescrição pelo princípio ativo como regra, sem a imposição da marca, não mudará este problema no nosso país em relação à prescrição pelo princípio ativo. Mas é verdade que nós não podemos limitar a captura da questão do medicamento na parte da prescrição e depois deixar que ele seja capturado na parte da dispensa. E penso que é muito importante que se tomem medidas para que não possa acontecer na farmácia aquilo que não queremos que aconteça na prescrição. E para isso é preciso pôr regras muito claras em matéria de dispensa de medicamentos nas farmácias, que obriguem a que as farmácias dispensem não o que lhes dá mais jeito para o seu negócio, mas aquele que é de facto mais barato para o utente. E vejam lá, a tal lei proposta pelo PCP tinha disposições neste sentido. No seu artigo 3º, dizia que a farmácia tinha que informar o utente de todos os medicamentos existentes no princípio ativo receitado e tinha que informar qual era o mais barato para o utente poder escolher o mais barato. O Sr. Deputada Clara Carneiro está a dizer que sim, muito bem, não é? Pois é, mas o seu governo revogou este artigo. E isso deixou de ser obrigatório, isso deixou de ser aplicado e é por isso que hoje os senhores não têm legitimidade para falar deste problema como a senhora falou aqui neste debate.
Finalmente, Sr. Presidente, e para terminar, a questão da dispensa de medicamentos nos hospitais, a questão do preço de aquisição dos medicamentos pelos hospitais, claramente inflacionado em relação a outros países da Europa, e, portanto, acompanhamos genericamente essas várias iniciativas. E termino dizendo isto. Houve aqui várias intervenções a falar do problema das consequências financeiras destas decisões. Disse o PS, disse o PSD. Eu acho que se deve atender às consequências financeiras destas decisões, às consequências que o facto de se diminuir o apoio do Estado tem no plano financeiro para aquelas famílias que precisam de apoio para terem os seus medicamentos, para os reformados com reformas baixas, para aquelas famílias e para os doentes e para os utentes que precisam das comparticipações que o Governo lhes está a retirar com o apoio do PSD. Essas é que são as dificuldades financeiras que nós temos que pôr na nossa lista como prioritárias e não outras que são sempre invocadas para cortar direitos e nunca invocadas para acabar com os privilégios dos que muito têm.